Depois da morte toda, segunda-feira um vídeo novo no canal. Aproveita para ver o nosso site minhavidaortodoxa.com, que lá tem vários cursos. Bom, continuando então o que a gente estava falando, a gente entende essa realidade de reencarnação como sendo realmente, a gente percebe depois de todas essas aulas, que a pessoa ela conseguiu se imundar de uma maneira que ela de fato, agora que ela está voltando para esse mundo, ela vai ter várias dificuldades. Porque na primeira vida, na primeira encarnação dela, após a Damarishon, na realidade, após a Damarishon, ela de fato veio com Nefesh Ruach e Neshama. E ela foi perdendo isso. Não somente ela foi perdendo isso, como ela também, dependendo da averá que ela fez, dependendo da transgressão que foi realizada, ela vai ficando com o braço mais defeituoso, ela vai ficando com o olho mais defeituoso. E caso ela não volte em Teshuvá, essa clipá fica. Então a gente aqui vai analisar alguns tipos de reencarnação que podem acontecer, que vão danificar a pessoa na próxima vida e através desse sofrimento ela vai se consertando. O primeiro é quando a pessoa ela tem, vamos dizer assim, alguma deformidade física, sabe? Por exemplo, sei lá, ela tem uma orelha maior do que a outra, ela tem um olho maior do que o outro. Isso é o Tikkun Azor, Tikkun 70 da Kuf Hafred da Mundo Bem, da página 28b. Quando o Zohar fala que a perfeição, ela é o simétrico, tá? Isso é mais perto do belo. Quando a gente fala de Yosef Atzadik, ele era lindo e tal, isso quer dizer o quê? Que ele era simétrico. A partir do momento que não tem simetria, você já tem uma clipá, porque é chamado de Nahash, que é a cobra, que a cobra ela é o quê? Ela é toda curva. Então, quando você tem uma questão curva, alguma coisa errada, fora do lugar, ao que aos olhos da pessoa fala, tá, isso não é bonito, significa que é uma clipá, que vem da parte da Nahash Kadmon, que é toda a estrutura, né, do Yetzirará, tal, que entrou na pessoa, e, enfim, ela dirigiu ali a carruagem, ao invés do próprio cocheiro, que é a alma da pessoa, né, que é a Nefesh HaSichli que a gente estava falando. Então, a gente tem a primeira realidade, que a pessoa que ela é feia, mas a pessoa tem tudo funciona direitinho, ela só é meio deformada. A gente tem uma segunda realidade, que é uma pessoa que ela começa a ter certos defeitos. Por exemplo, eu aqui com defeito no óculos, eu tenho um problema no meu olho, eu não consigo enxergar tão bem. Se eu tiro o meu óculos, eu não vejo nada. Ok? Se eu nasci com essa deficiência, isso é um sinal de Gilgul Kodem, de reencarnação prévia, na qual eu não cuidei dos meus olhos na última reencarnação e agora eu estou voltando nessa. Se eu nasci com o olho legal e ao longo dos meus anos eu fui perdendo essa visão, isso acontece também. Isso pode ser por dois fatores. Ou a pessoa, ela teve na própria encarnação, ou seja, nessa vida, começou a estragar os próprios olhos, e nisso já foi gerando clipot para exatamente alertar a pessoa, como a gente explicou em Maseba Medicina Peisar e Mudalif, na página 87a, para alertar a pessoa dela fazer teshuvá. Ou não, ou de fato a pessoa ela vai herdando aos poucos também do Gilgul Kodem, já que vamos dizer assim, durante 8 anos da vida dele ele realmente cuidou dos olhos dele. Então até os 8 anos a criança ela enxergava super bem. A partir dos 8 anos, ou seja, né, antes desses 8 anos ou depois da vida passada, a pessoa estragou a visão dela. Então beleza, tudo é extremamente, milimetricamente medido. Então, se foram 8 anos que a pessoa não pecou com aquilo, durante 8 anos na próxima vida ela não vai ter problema com aquilo. Depois ela vai voltar a ter ou ela vai deixar de ter, dependendo de como é que é o passo dela de teshuvá. Porque tudo isso que a gente está falando depende da teshuvá da pessoa. A partir do momento que a pessoa se arrepende, segue os passos do Rambam e Rota Teshuvá no Perek Beit, Alahá Aleph até a Dalet, da primeira até a quarta Alahá. Seguindo isso, não tem Gilgul. A gente já fecha o livro, Shara Gilgulim, pronto, acabou. Toda essa realidade de Gilgul a partir do momento que a pessoa não voltou em teshuvá. Então a gente tem esse primeiro exemplo, que é a pessoa que ela é feia, e tem o segundo exemplo que a gente deu agora, que é a pessoa que ela vai começando a ter uma deficiência, mas não é uma deficiência completa, senão que é uma deficiência parcial daquele órgão, que também é proveniente do Gilgul. Como eu te falei, isso tem duas subcategorias. A primeira subcategoria é a pessoa que nessa vida já foi estragando, já recebeu o alerta. Na segunda é que, não, de fato, durante alguns anos ela não se cuidou. Então, durante esses mesmos anos, na próxima vida, para tirar essa clipa, arrancar esse fator espiritual e devolver essa luz, a pessoa vai o quê? Ela vai ter que enfrentar aquela dificuldade.